Vou estar aqui para contar um pouco da história da minha ancestralidade para vocês. Eu sou uma menina negra, meus pais são negros, minha avó, pai de pai e pai de mãe são mulheres negras que namoraram homens negros, mas por sua vez minha bisavó, pai de pai, vai ser uma mulher negra que vai namorar um homem branco, no caso, um homem português. Minha bisavó, ela vai ser filha de uma escrava liberta e vai ser esposa de um homem português, no caso um homem branco, deserdado, que veio aqui para o Brasil estudar. Algumas manias e tradições e hábitos que eu tenho são, por exemplo, quando eu era pequena, meu pai escutava uma banda de rock. Desde então eu gosto muito de rock. Meu pai também escutava muita música internacional dentro do carro. Então meu repertório musical é cheio de músicas internacionais. Quando minha mãe era pequena, ela dançava muito. Então, desde então, eu amo dançar. Na minha família também temos a tradição de pedir e dar bênção. Então isso vem mais de parte de pai. É isso, obrigada. Queria falar sobre a minha ancestralidade. Na minha família materna, a minha mãe nasceu em Salvador. Minha avó materna nasceu em Riachão de Jacuípe, mas se mudou para a cidade de Camaçari com 22 anos. Meu avô materno nasceu em São Paulo, mas se mudou para a cidade de Ilhéus com 15 anos. Depois veio para a cidade de Camaçari com aproximadamente uns 27 anos. Da minha família paterna, meu pai nasceu em Feira de Santana, meu avô nasceu no Ceará e minha avó nasceu em Mata de São João. Já, dos dois lados da família, eu nasci na cidade de Camaçari. Grande parte de meus gostos vem da minha família paterna. Meu gosto musical é herdado do meu pai. Na sua adolescência ele dizia muito por escutar The Beatles, AC/DC, Eagles, bandas que eu gosto muito de escutar hoje em dia. Meu senso de moda também vem da minha família paterna. Meu pai sempre optou por vestir roupas neutras com estampas, como as que eu uso hoje em dia. Grande parte de meus hobbies, como desenhar, foram herdados de minha família paterna, já que grande parte de meus tios são artistas. Já a minha aparência física é mais puxada para o lado da minha família materna. Meus traços do rosto e do corpo são mais parecidos com os de minha mãe. Eu vou estar falando um pouco sobre a minha genealogia. Os meus bisavós, por parte de pai, eram bugres, uma raiz indígena brasileira, e também eram portugueses. Por parte de mãe, meus bisavós eram italianos e a minha tataravó era indígena. Uma tradição por parte de mãe que a gente carrega até hoje é o preparo do baião de dois, que é um prato tipicamente cearense, feito com arroz, feijão verde e queijo coalho, que a minha bisavó começou a fazer por parte de mãe, depois passou para minha avó e hoje quem faz é minha mãe. Vou falar sobre a minha ancestralidade. Eu vou comentar mais sobre a família da minha mãe, porque é de onde eu tirei as minhas características mais aparentes. A família da minha mãe tem origem indígena, europeia e africana, e eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a minha mãe. Né? Mesmo a gente tendo separado os nossos caminhos, eu sinto que a influência dela está presente até hoje, né? Na minha personalidade. A minha mãe, ela é ativista do candomblé, advogada e sempre escutou música dos anos 80 até os anos 2000. Eu nunca vi ela escutando nenhum tipo de música de 2010 para cima. E eu fui basicamente isso até os meus... advogada e sempre escutou música dos anos 80 até os anos 2000. Eu nunca vi ela escutando nenhum tipo de música de 2010 para cima. E eu fui basicamente isso até os meus 11 a 12 anos, que foi quando eu vim morar com meu pai e comecei a adquirir mais gostos, né, da família do meu pai, como o samba, né, o catolicismo entrou na minha vida também. E é isso. Bom, toda a minha família materna e paterna são de Miguel Comum, um pequeno município aqui na Bahia. Eu nasci lá também, mas com aproximadamente 3 meses a gente veio morar aqui em Camaçari. Meus avós, maternos e paternos, também são de lá, então não tem muito o que falar sobre. Meus bisavós maternos são de origem portuguesas e foram das primeiras famílias a habitarem esse município. Já meus bisavós paternos são do Sertão, próximo de Irecê, e do Mucambo, um pequeno distrito. Uma tradição que se mantém até o dia de hoje na família da minha mãe é a gente, no dia da Paixão de Cristo, subir o Monte Cruzeiro, nessa cidade que eu nasci, para rezarmos. Essa tradição é passada de geração em geração. Minha bisavó fazia, minha avó faz, minha mãe faz e assim por diante. Bom, a maioria dos meus traços físicos são também da minha família materna. Então não tem muito o que falar sobre, e é isso. Eu vou falar um pouco sobre a minha ancestralidade. Com base nos dados pesquisados e fornecidos por familiares, consegui perceber que além da matriz predominantemente africana que possuímos, por descendência paterna e materna, a julgar pelas características
e costumes típicos daqueles povos. E meu bisavô é a descendente de portugueses e espanhóis e trazia consigo, além dos caracteres físico-culturais típicos daquela região, o sobrenome. E minha bisavó, que era casada com ele, foi descendente de ameríndios e possuía um vasto conhecimento sobre plantas e ervas. Eu estou falando um pouco sobre minha ancestralidade, que eu acho bem diversificada pelo fato da minha tataravó materna ter sido índia e pela parte do meu avô materno Francisco ter descendências de italianos e portugueses. E uma parte da minha família paterna também ter raízes de descendências indígenas. E também cigana, que é vinda pela parte da minha avó paterna Elza. Normalmente falam que eu puxei mais ao meu avô Francisco e a minha avó Elza pela cor da minha pele e os cabelos da minha mãe. Antigamente também falavam que meus olhos tinham sido do meu avô e da minha mãe por serem olhos claros quando eu era bem mais nova, mas depois ficaram castanhos ao longo do tempo. Logo assim, tem uma mistura bem diversificada, eu diria. Assim também como a naturalidade da minha família. Minha família materna é nascida a maioria aqui na Bahia. Já minha família paterna, uma parte é paraibana, outra é cearense e outros mineiros. E eu sou paulista, nascida na capital, mas me considero bem baiana pelo fato de ter convivido grande parte da minha vida aqui. Vou falar um pouco sobre a minha ancestralidade. Bom, a minha mãe, a minha avó e a minha bisa, todos eles vieram do estado de Pernambuco. Já o meu avô e o meu bisavô maternos, eles vieram do interior da Bahia, conhecido como Valença. Na minha família materna, todos eles são nascidos e criados aqui de Salvador e da Bahia. Vieram do interior da Bahia, conhecido como Valença. Na minha família materna, todos eles são nascidos e criados aqui de Salvador e da Bahia. Uma curiosidade bastante da minha família é que do meu avô paterno, ele foi chefe da marinha, ele foi coronel da marinha daqui de Salvador e ele já viajou para muitos lugares em rimas de conquistas dessas coisas marinhas, e a minha família toda tem um histórico de comerciante. Todos eles seguem o rumo do comércio, ou a minha família materna do rumo da dança, por conta da cultura de Pernambuco. E assim veio eu, sou nascida e criada aqui da Bahia e sou baiana legítima. E falarei um pouco sobre a minha família. Tudo começou com meus bisavós, Luísa Matheus da Silva e Raimundo Felipe da Silva. Eles eram bastante pobres, moravam no interior do Ceará, Choró da Vaquejada. Depois de um tempo, eles foram para a cidade chamada Cascavel e conseguiram emprego. Depois de um tempo, quando minha avó ficou adulta, Lucimar Matheus da Silva Lima, ela conheceu meu avô. Assim, ela teve minha mãe, que ela foi de Fortaleza para a Bahia junto com meu pai, e aqui me teve. A semelhança que nós temos é que meu bisavô gostava de desenhar, a minha mãe também gostava de desenhar, e eu também desenho muito. Eu tô aqui para apresentar um trabalho sobre ancestralidade. E nele eu vou falar um pouco sobre a minha ancestralidade. Por parte de pai, eu tinha um tataravô que era índio. E um tataravô que era africano e era escravo. Eu também, por parte de pai ainda, eu tenho um tataravô que era alemã. E já por parte de mãe, eu tenho uma tataravó de nacionalidade portuguesa, lá de Portugal, e um tataravô índio também. Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha ancestralidade. Primeiro eu vou começar com a minha família paterna. Meu avô, ele se chama Anuziato Estelitano Tavares, e minha avó, ela se chama Tânia Maria Pereira Tavares. Meu pai, ele se chama Tata Ricardo Pereira Tavares, e eles nasceram aqui no Brasil, são brasileiros. Já na minha família materna, temos meu avô, Gerson Santana de Sales, e minha avó, Jandira dos Santos Sales. Minha mãe, ela se chama Jaina dos Santos Sales, e eles também nasceram aqui no Brasil, são brasileiros. Eu também nasci no Brasil. Da minha família paterna, temos mais a influência dos povos europeus, italianos. Da minha família materna, já temos mais a influência do povo indígena e do povo africano. Dizem que eu puxei mais a família de meu pai. Dizem que eu pareço muito com meu pai quando ele era mais novo. E o que todos nós temos em comum, tanto da minha família paterna quanto da minha família materna, é que todos fazemos parte da mesma religião. Somos todos do candomblé. E essa é a minha ancestralidade. Obrigado.
Agora eu vou falar um pouco sobre minha ancestralidade. Bom, após conversar com alguns parentes, descobri que boa parte da minha família materna veio de origem italiana. E isso é um fato que me surpreendeu, mas ao mesmo tempo não foi tão inesperado, já que todos eles são apaixonados pelas comidas da culinária da Itália. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha ancestralidade. Bom, a minha família paterna, ela é toda baiana, eles vieram de Paulo Afonso. Já a minha materna, ela é bem diversificada. O meu avô é de Belém do Pará, juntamente com seus pais e etc. E a minha avó, ela é soteropolitana, com descendência de índios e africanos. Meus pais também são baianos. Obrigada. Minha família toda é baiana, mas eu nasci em São Paulo e fui criado na Bahia. Minha família sempre trabalhou na roça. Meu avô trabalha até hoje na roça, podendo ser inspiração para mim como cidadão. Meus pais vieram morar em Camaçari procurando oportunidades de trabalho e fugir de todo o caos da agitada cidade de São Paulo, e vivem até hoje aqui. E vou falar sobre a ancestralidade da minha família. Bom, a minha avó paterna, Maria José Reis Rosa, tem a tradição de reunir a família em um almoço quando é Sexta-feira Santa. Então, todo ano ela tem a tradição de reunir a família. Geralmente não falta quase ninguém, sempre tem que estar a família reunida junta. E essa tradição veio do meu bisavô, Honorato Firmino Rosa, que desde o tempo dele até hoje nós seguimos juntando a família reunida, não só na Sexta-feira Santa, mas o clássico é a Sexta-feira Santa. Mas em todos os feriados, até mesmo quando não tem, a gente tem o costume de reunir a família e fazer um almoço para todos nós. Vamos falar um pouco sobre minha ancestralidade. Grande parte da minha família veio do interior da Bahia, de Canudos para ser mais exato. Apenas uma pequena parte, mais pro lado do meu avô, nasceu no Ceará. Uma curiosidade sobre minha família é que meu tataravô, por parte de mãe, era caboclo. Caboclo, para quem não sabe, é a mixigenação dos povos indígenas com os brancos. Já a nova geração da família, nova geração que eu falo, sou eu, minha mãe e meu pai, é toda formada por baianos. Muito obrigado. Olá, meu nome é Samuel Silva, sou aluno do primeiro ano A. E sobre a minha ancestralidade, meus avós começaram com o dom na família, com a música e com o artesanato. E esse dom foi passado adiante com o meu avô, Manuel Pereira, que foi um grande tocador de instrumentos, e mais adiante um pouco com minha tia Thelma Pereira, que é uma ótima artesã, e também com o meu primo Davidson Chagas Pereira, que é um grande músico.